quem não tá conseguindo acompanhar por conta da internet que não tá boa ou coisa desse tipo, vai lá e assiste novamente, tá bom? Assiste novamente. Assiste o que perdeu, tá bom? Então, vamos retomar. Então, falamos da altura, dessas alturas aqui, tudo bem? Então, quem é... Bom, vamos para o terceiro caso aqui, que é um triângulo obtusângulo. O que é o triângulo obtusângulo? Olha aqui, tem um dos ângulos maior do que 90 graus, tá? Aqui um dos ângulos tem 90, aqui os três ângulos, né, no octângulo, os três ângulos são menores que 90, ó. Os três ângulos do triângulo são menores que 90, e aqui um dos ângulos é maior do que 90. Aí, olha só, vou fazer as alturas aqui desse aqui. Só que para a gente fazer as alturas desse aqui, a gente vai precisar prolongar esse segmento aqui um pouquinho, tá? Prolongar esse segmento aqui. E também vamos precisar prolongar esse aqui, tá bom? A gente precisa fazer dessa forma. Vou prolongar esse segmento, tá? Prolongar aqui, ó. Vou fazer, na verdade, uma reta, tá? Passando por esses dois segmentos. Vocês vão ver, vão entender. Fazer uma reta, passando aqui. Depois eu tiro essa reta por HI, tá? E vou fazer uma outra reta depois, passando por GI, tá bom? Que vai ficar aqui para prolongar. Por que que eu tô fazendo isso? No caso de um triângulo obtusângulo, duas das alturas, né? Duas alturas aqui vão ficar fora do triângulo. Vocês viram que aqui, ó, nesse caso, as três alturas ficaram dentro, ó. Nesse caso, as três alturas ficaram aqui dentro. Tem um pontinho aqui de intersecção. No caso do retângulo, duas das alturas coincidiram com os catetos, né? E uma ficou aqui dentro. E esse ponto aqui, ó, que é o ponto de intersecção entre os dois catetos, ele também é um ponto de intersecção das três alturas. E aqui, no caso do obtusângulo, vai acontecer de duas alturas ficarem aqui para fora. A gente vai ver por quê. Qual é a definição de altura? A altura não é um segmento, ó, vamos fazer um segmento perpendicular. Perpendicular a quem? Ó, a essa reta aqui, ó. Perpendicular a esse lado aqui. Vou fazer primeiro a altura relativa ao lado IH, tá? Relativa ao lado IH. Então, eu quero um segmento perpendicular a esse lado e que passe pelo G, ó. Então, perpendicular e que passe pelo G. Olha o que acontece. Então, o segmento perpendicular, ó, perpendicular a esse lado aqui e que passe por G, ele vai cair fora aqui, ó. Ele vai cair aqui fora, tá? Ele não dá para eu criar um segmento perpendicular aqui e que passe por G sem que ele saia para fora do triângulo, tudo bem? Então, ele vai coincidir aqui fora, tá bom? Então, eu já vou traçar aqui o segmento que vai ser essa altura, essa primeira altura aqui, tá? A altura do triângulo com relação aqui, ó, ao vértice IH, tá bom? Vou excluir essas retas pra gente não se atrapalhar. Esse é o mais complicadinho, tá, gente? Porque acontece de altura tá pra fora, tá bom? Deixa eu fazer um outro segmento aqui, só pra ficar mais bonitinho. Ligando esse ponto N ao ponto I. Tá? Então, ó, vamos escrever igual nós escrevemos aqui, vamos escrever sobre essa altura aqui, tá? Deixa eu tirar o N aqui para fora.
também para ficar arrumadinho. Vamos lá. Vou escrever a mesma coisa agora. Então, vou falar agora do segmento, ó, o segmento GN. GN é a altura relativa ao lado IH. IH, tá? Tudo bem? Então, o GN, esse segmento GN aqui, é a altura relativa a esse lado aqui IH. Então, essa altura sai aqui para fora, tá bom? Certo? Eu vou deixar, não vou arrumar, vou deixar isso aqui, porque vocês vão ver o que vai acontecer, tá bom? Eu apaguei as retas, mas eu não deveria ter apagado, mas tudo bem. Vamos ver agora, vamos ver a altura relativa a esse lado GH aqui, tá? A altura relativa a esse lado GH vai ser um outro segmento perpendicular a esse GH, esse lado GH, e que vai passar por I. Então, vamos lá. Reta perpendicular, que vai passar por I, mas é perpendicular a GH. Olha aqui, tá ela aqui, tá? Eu vou redesenhar a minha reta que passava por aqui, tá, gente? Vou redesenhar, porque eu vou precisar dela daqui a pouquinho. Essa reta que passa aqui, ó, por GN. E vou arrumar uma coisa aqui pra gente ficar com uma tela maior aqui nesse pedacinho, tá? Como a gente tá fazendo esse aqui, então eu vou deixar ele mais visível que os outros, tá bom? Porque a gente vai precisar. Então, ó, desenhando aqui um segmento que vai de I até o lado GH. Eu sei que essa aqui é a altura relativa a este lado GH aqui, tá bom? É a altura relativa a esse lado. Então, a altura é esse segmento aqui, IO, tá bom? Vou escrever aqui também. Então, o segmento IO é a altura relativa ao lado GH, tá bom? GH. Daqui a pouco eu volto no chat para ver como que vocês estão, tá? Se estão entendendo isso aí. Tá? Então, vamos lá, vamos falar de novo. Olha só. O meu segmento IO é a altura relativa ao lado GH, tudo bem? Ó, ele passa pelo vértice I. Quem é o vértice I? É o vértice oposto a esse lado aqui. E ele também, né, a minha altura também forma 90 graus. Eu não vou escrever aqui, mas ela forma 90 graus com o lado, tá bom? Com o lado relativo a essa altura, tá? E vamos fazer a terceira altura. Terceira altura vai ser a altura agora relativa ao lado GH. Ó, já fizemos com relação ao lado IH, vamos fazer agora com relação ao lado, já fizemos com relação ao lado GH, e agora vamos fazer com relação ao lado IG, tá bom? Para fazer com relação ao lado IG, eu vou precisar também prolongar aqui, tá? Vou precisar prolongar aqui. E vai ser a mesma coisa, ó. Uma reta perpendicular. Perpendicular a quem? A esse segmento IG aqui.
só que passando por H. Então, ó, passando por H e perpendicular a esse segmento. Ó, de novo, vai cair para fora aqui. Por quê? Para ser perpendicular a esse segmento GI e também ao mesmo tempo passar por H, ela vai ser para fora aqui, tá? E aí, olha só, parece meio bagunçado, né? Parece meio bagunçado, fica um pouco bagunçado, mas é o que eu falei, esse é o mais complexo, ó. Tá vendo que tem um pontinho aqui? Eu já vou marcar esse ponto aqui, tá? Porque igual o incentro, esse ponto também tem um nome especial, tá bom? E a gente já vai aproveitar e vai ver quem é esse ponto aí, tá? Quem é esse pontinho aí, tá bom? Então, fizemos agora a terceira altura, que era a altura relativa ao lado G, I, ou IG, tá? E aí eu vou marcar o ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto que eu vou marcar a altura, tá? Que eu vou marcar, deixa eu marcar que vocês vão entender. Esse pontinho aqui, ó, esse pontinho Q, é a partir desse ponto que eu traço o tamanho da minha altura. Então, se precisar em algum exercício saber qual é o tamanho da altura, tá? A altura relativa a esse lado GI aqui, é essa aqui, ó. É esse segmento QH. Vou escrever isso para vocês, tá? Vou escrever. Ó. O segmento HQ é a altura relativa ao lado GI, tá? GI. Esse é mais complicadinho mesmo, gente, tá? Mas dá para entender, tá bom? É a altura relativa ao lado GI, tá? Então, ó, HQ sai para fora do triângulo e é a altura relativa a esse lado aqui. Por quê, gente? Estamos pensando, então, que a altura é um segmento perpendicular ao lado que eu estou relacionando com a altura e que passa pelo seu vértice oposto. Então, para acontecer isso, quando eu tenho um obtusângulo, as alturas, ó, duas das alturas vão ter que sair para fora. Olha aqui. A altura, essa altura aqui, ó, é um segmento perpendicular, ou seja, forma 90 graus com esse lado aqui e que passa pelo seu vértice oposto. Então, para conseguir que o segmento que eu quero chamar de altura seja perpendicular a esse lado aqui e ao mesmo tempo passar pelo vértice oposto a esse lado, eu preciso estender esse segmento IH até eu chegar num ponto que forme o ângulo aqui 90 graus e ao mesmo tempo passe pelo ponto G. Tudo bem, gente? Acho que esse é um pouquinho mais confuso, mas eu vou apagar aqui algumas coisas para vocês entenderem. Deixa por enquanto assim. Atentem-se a esse ponto aqui que eu falei que tem um nome específico. Eu vou voltar para o primeiro triângulo aqui que a gente fez, tá? Que é o do triângulo acutângulo, e a gente vai falar sobre esses pontos de intersecção, tá? Eu vou apagar esse ângulo aqui, tá bom, gente? Vocês já sabem que tem 90 graus, tá? Sabem que esse ângulo formado aqui, todos têm 90 graus. Não vou apagar não, deixa ele aí, tá? Deixa ele aí bonitinho. Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver o que vocês estão falando. Thiago falou que tá confuso. Entendeu agora, Thiago? Esse terceiro é o mais complicadinho. O Luiz falou que não entendeu. Só esse, né, Luiz? Os outros você entendeu. Mais alguém? Faço, Ana. Faço sim, gente, ó. Dá uma olhadinha. Mais alguém? A Ana pediu para fazer de novo. Então, vamos lá. Ó, vamos lá, vamos pensar
Vou apagar então aqui, tá? Pra gente fazer de novo. Apagar tudo isso. Apagar. Apagar. Vou apagar tudo. Vou deixar só o triângulo, tá bom? Deixar só o triângulo, tá? Vou deixar isso aqui, ó. Vou apagar esses daqui também, tá bom? Pra gente reescrever tudo. Tá, tudo bem então, Luísa. Eu tô olhando aqui o chat. Então, os outros entenderam. Legal. Então, tudo bem. Então, se vocês entenderam os outros, é que esse é um pouco confuso porque as alturas vão sair para fora, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu vou voltar nesse aqui só para novamente explicar o que é a altura. A altura é um segmento que vai ser, então, perpendicular a um dos lados, tá? Perpendicular a um dos lados, e ao mesmo tempo que esse segmento que a gente chama de altura é perpendicular a esse lado, ou seja, forma 90 graus com esse lado, ao mesmo tempo ele também tem que passar pelo vértice oposto a esse lado, tudo bem? Então, olha só, essa altura aqui formou 90 graus com este segmento aqui, com este lado, tá? Formou 90 graus e passou pelo ponto B. Então, para que isso aconteça, ó, vamos pegar aqui, se eu fizesse uma reta aqui, ó, uma reta perpendicular aqui, ó, há um ponto aqui e aqui, a esse segmento IH. Olha só, tá vendo, ó? Essa reta aqui, ó, ela também é perpendicular aqui, né? Ela também é perpendicular aqui. Deixa eu mover esse pontinho, porque ela tá parecendo que tá um pouquinho torta. Não. Não, só parece, mas não tá, não. Vamos medir. Vamos medir? Vamos ver, ó, se essa reta aqui tá perpendicular. Vamos ver? Se ela tiver perpendicular ao segmento IH, ela tem que ter 90 graus aqui, ó. Vê aqui. Aqui. Não tem o ponto? Peraí que eu preciso marcar um ponto aqui primeiro, tá? Vamos ver aqui. Vou marcar um pontinho aqui para eu conseguir ver se essa reta realmente está perpendicular aqui. Agora sim, vamos marcar o ângulo daqui, aqui, até aqui. Ó, tem 90 graus, tudo bem? Então, se tem 90 graus, ó, essa reta é perpendicular a essa reta aqui, tá? Então, o princípio da altura me diz que a minha altura, uma das alturas, né? As três, na verdade, mas vamos pensar em uma delas. A altura relativa a esse lado aqui, ó, a esse lado IH, ela tem que ser uma reta, um segmento perpendicular a esse lado e que ao mesmo tempo que seja perpendicular a esse lado, também encontre o ponto G, que quem é o ponto G? É o vértice oposto a esse lado aqui, ó. Vamos ver, o G é vértice oposto a esse lado. O I é vértice oposto a esse lado GH. E o H é vértice oposto a esse lado IG aqui. Tudo bem? Tudo bem com isso? Então, isso talvez vocês não soubessem e eu não falei. O ponto G é vértice oposto ao lado IH. O ponto I é vértice oposto ao lado GH. E o ponto H é vértice oposto ao lado GI. Tudo bem? Então, para que eu tenha a minha altura relativa a esse lado aqui, IH, eu preciso de um segmento que forme 90 graus com o segmento IH e ao mesmo tempo
passe pelo ponto G. Isso jamais vai acontecer se eu pegar uma reta e colocar ela aqui, ó, nesse pedacinho, nesse intervalo aqui e H. Isso nunca vai acontecer. Em qualquer ponto, ó, que eu pegar a reta e movimentar, ele jamais, essa reta aqui, ó, jamais, ó, aqui dentro desse intervalo aqui, ó, jamais ela vai encontrar o ponto G. Então, para encontrar esse ponto G aqui, ó, a minha reta tem que sair para fora do triângulo, tudo bem? Então, tem que sair para fora do triângulo mesmo, tá? Aí eu consigo definir a altura relativa ao lado IH, tudo bem? Aí eu consigo. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos pensar na altura. Tudo bem, então, agora? Então, ó, a minha reta saiu para fora. Ela precisou sair para fora para eu conseguir definir a altura. Agora sim eu posso dizer que o ponto NG, tá? A reta NG, o segmento NG é a altura, só que relativa ao meu lado IH, tá? Então, eu vou escrever isso para vocês. Ó, o meu segmento NG, que é esse segmento aqui, é a altura relativa ao lado IH. Certo? Acho que agora vocês vão entender, tá? Vou deixar isso aqui, ó, escrito aqui no cantinho, tá bom? Tá? Vou colocar isso mais para baixo, tá? Para não atrapalhar aqui o que a gente vai fazer. A mesma coisa vai acontecer na hora que eu fizer essa altura relativa a esse lado aqui, tá? A altura relativa a esse lado IG vai também ser um segmento perpendicular aqui, ó, perpendicular a essa reta G, a esse segmento GI ou IG, né, a esse segmento, só que tem que passar pelo ponto H, que é o vértice oposto a esse segmento aqui, tá? Então, se eu desenhar aqui, ó, deixa eu fazer uma perpendicular. Fazer uma perpendicular. Perpendicular aqui. Olha só. Tá vendo, ó? Essa reta aqui, ó, é perpendicular aqui ao segmento IG. Só que, ó, a altura, ela tem que ser um segmento que seja perpendicular a esse meu ponto, a essa minha reta IG, e tem que passar por H. Para que isso aconteça, olha só, novamente, vai ter que sair aqui para fora. Olha só, tudo bem? Então, para passar por H, vai ter que sair para fora. Então, ó, aqui eu vou estender esse segmento GH até chegar aqui para eu saber qual é o tamanho aqui da minha altura, tudo bem? Vou estender esse segmento, vou fazer aqui uma reta passando aqui por G e por I. Não é uma reta perpendicular, né? Deixa eu excluir. Vou estender aqui, então, ó. Tá? Pra quê? Pra achar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, vai ser o ponto que vai me dar essa altura relativa a esse lado aqui, IG, tá? Espera aí que eu vou colocar o ponto aí. Deixar aqui, ó, ponto O. Então, eu vou poder dizer agora que o meu segmento OH, esse pedacinho, é a altura relativa ao lado IG, tudo bem? O OH é a altura relativa ao lado IG, tá? Vamos escrever isso aí.
OH é a altura relativa ao lado IG. IG. Tá? Esse assunto, quando se trata desse triângulo obtusângulo, é mais difícil, gente. Então, normal vocês demorarem um pouquinho para entender mesmo, tá bom? Então, segmento OH é a altura relativa a esse lado aqui, tá? Ó, é um segmento que forma 90 graus com... Embora ele esteja aqui para fora, se eu arrastar ele para cá, ele tá formando 90 graus com esse lado aqui. E ele tá passando no ponto G, no ponto H, desculpa, tá bom? E o próximo aqui, ó, eu vou deixar a reta que passa por GN aqui também, tá? Eu excluí ela daí, mas eu vou deixar ela aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Que a gente vai precisar dela depois, como eu falei. E a próxima altura que eu vou fazer vai ser a altura relativa a esse lado GH aqui, ó. A altura relativa a esse lado GH aqui. Como é que é a altura mesmo? É um segmento que vai ser perpendicular a esse lado e que vai passar pelo ponto I. Vamos traçar, ó, um segmento perpendicular a esse lado e que passe pelo ponto I. Olha só, tá? Ó, então, a altura aqui vai ser só esse pedacinho. Gente, ó, uma coisa, uma observação. A altura não é tudo isso aqui, ó. Não é daqui até aqui, não, né? A altura é só o pedacinho. Quando eu prolongo o meu lado relativo à altura que eu tô falando, ó, eu vou encontrar exatamente um ponto onde aqui forma 90 graus, aqui também forma 90 graus e aqui também forma 90 graus. Tudo bem? Então, não pode confundir, tá? A altura é aqui, ó. Eu prolongo sempre o meu lado até chegar em um ponto que eu vou conseguir enxergar a altura, ó. Prolonguei aqui, ó, o lado até chegar nesse ponto que eu enxergo a altura aqui relativa a esse lado que eu acabei de falar, tá bom? Então, aqui, mesma coisa, deixa eu desenhar um segmento, ó, o segmento I até aqui o ponto P, tá? Então, o segmento IP, esse segmento IP, vai ser a altura do triângulo relativa ao lado GH. Vamos escrever isso aí embaixo. Segmento IP é a altura relativa, então, ao lado GH. GH, tá bom? Então, posso excluir para ficar menos poluído? Eu vou excluir só esse segmento aqui, tá? Só esse segmento não, só essa reta. Quando eu excluir essa reta, aí eu vou fazer um pequenininho aqui, só pra gente ver como que se prolongou aqui o segmento GI, tá? Pra tirar um pouco de poluição daqui do desenho, tá bom? Então, aí, ó, vou voltar pro chat para dar uma olhada se vocês entenderam, fazendo dessa forma. Tá, deixa eu ver. Calma, gente, calma. Calma. Deixa eu ver o que o Thiago colocou aqui também, que eu tava vendo e acabou. Prefere fazer com régua e compasso? É mais difícil. Tá, gente, vamos lá. Olha só. Então, com calma, vamos ver com calma isso aqui. Vamos retomar, então, essas alturas. Olha só, essa altura aqui, ó, NG, tá para fora do triângulo.
NG é a altura relativa a quem? Relativa a esse lado aqui, ó, IH. Essa altura aqui, ó, OH, é a altura relativa a quem? A este lado GI aqui. E essa altura aqui, ó, só essa altura aqui, esse pedacinho, é a altura relativa ao lado HG, tá? Agora, o que eu quero que vocês se atentem? Presta atenção aqui. Vocês viram que a intersecção das três alturas do triângulo, tá? Essa intersecção, vamos começar por esse aqui. Essa altura, essa intersecção das três alturas, aqui a intersecção das três alturas e a intersecção aqui, ó. Só que aqui eu tenho que prolongar, porque elas não vão se interceptar em um ponto específico. Eu tenho que prolongar a linha das alturas, tenho que prolongar o segmento que me dá as alturas. Quando eu prolongo o segmento, eu tenho um ponto aqui específico. Igual aqui, eu tenho um ponto específico, que é a intersecção das alturas, e aqui na hora que eu prolongo, ó, a linha das alturas, ó, prolonguei a linha das alturas, prolonguei a linha das alturas aqui, ó, esse ponto específico, ele também tem um nome, igual tinha o incentro, que era o encontro das bissetrizes, aqui esse ponto específico tem um nome e se chama ortocentro, tá? Ortocentro. Eu vou escrever aqui. Ortocentro, tá? Deixa eu ver se vocês também vão ver isso aí, colocando com H. Ortocentro, tá? Tudo bem? Vou colocar com letra maiúscula. Esse ponto, então, esse pontinho específico se chama ortocentro, tá? Que é o encontro das alturas. No caso aqui do triângulo retângulo, ele vai coincidir com esse vértice aqui. E no caso do obtusângulo, do triângulo obtusângulo, ele sai para fora do triângulo, ele não fica aqui dentro. Por quê? Eu tive que prolongar as alturas, ó, as minhas alturas saem para fora, tá? Eu prolonguei aqui, ó, esse pedacinho é a altura, esse pedacinho também é a altura e esse pedacinho também é a altura. Como duas delas saem para fora, então esse ponto, que é o ortocentro, também sai para fora. Também sai para fora do triângulo, tá bom? Mas ele existe, tá? Não se preocupem, quem não entendeu, fiquem tranquilos. Vocês vão rever isso com mais calma, tá? Não é o essencial agora, o essencial é vocês entenderem principalmente essa aqui, ó, esse caso aqui, tá? Esse aqui também, esse é bem tranquilinho, tá bom? Agora esse é assim, por sair para fora, vocês acabam se confundindo um pouquinho, tá bom? Eu vou ver se eu consigo achar um vídeo animado sobre isso e aí eu mando para vocês também, para vocês entenderem. Thiago colocou. Ô, Sophie, você entendeu os outros, né? O único que você não entendeu foi o terceiro, né? Ana, não, professora, eu não entendi para que servem essas linhas. Tiago, as linhas, elas são, eu prolongo as linhas para encontrar esse ortocentro aqui. E sem essas linhas que eu tô prolongando, eu não consigo chegar nas alturas, tá bom? Não consigo. Se eu não tivesse elas aqui, ó, se eu tirasse elas daqui, vou tirar, pra você ver. Vou tirar. Ai. Vou tirar essa linha, vou tirar todas essas linhas, tá bom? Vou deixar só as alturas mesmo.
Aqui acabou saindo o segmento também. Deixa eu refazer. Deixar só as alturas. Talvez até vocês enxerguem melhor se eu tirar as linhas. Ó só, tirei as linhas, ó. Lado IH, vértice oposto ao lado IH. A altura, então, é um segmento, ó, que passa pelo vértice oposto, formando 90 graus com esse aqui. Tudo bem? Com o lado que eu tô relacionando com a altura, tá? Então, ó, esse segmento GN é a altura relativa ao lado IH. Ó, forma 90 graus aqui. Vocês querem conferir? Vou conferir se tá formando 90 graus. Mas se é perpendicular, tem que formar 90 graus, ó. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Tem 90 graus, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Essa altura aqui, ó. OH é a altura do triângulo relativa ao lado GI, a esse lado GI. Olha só, ela forma 90 graus com esse lado GI, né? Esse segmento, se eu arrastar esse segmento para cá, ele forma 90 graus com esse segmento GI e ele passa pelo vértice oposto ao GI. O vértice oposto é o ponto H, tá bom? Tá? E não adianta falar que não tá entendendo, porque é simples, é só olhar. Complica um pouquinho, mas é só olhar isso aqui, ó. Prolonguei o meu lado aqui. Vamos pegar esse lado IH. Prolongo, vou prolongar. Para que eu tô prolongando? Porque se eu quero uma altura que forma um ângulo, é um segmento que forma um ângulo de 90 graus com esse lado aqui, ó. Quero um segmento que ao mesmo tempo que forme 90 graus com isso aqui, passe pelo vértice oposto a esse lado. Então, eu necessariamente preciso prolongar isso aqui para conseguir escrever esse segmento que eu vou chamar de altura, que vai ter 90 graus com isso, né, com esse lado, e ao mesmo tempo passar pelo vértice oposto a esse lado. Tudo bem? Então, ó, segmento GN vai ser a altura relativa ao lado IH. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Prolonguei esse segmento GI até chegar aqui nesse ponto. Por quê? Porque eu quero a altura. E quem é a altura relativa a um lado? Não é exatamente um segmento que forma 90 graus com esse lado e que encontra o vértice oposto a esse lado que nós estamos falando. Então, eu preciso, se eu traçar aqui um segmento perpendicular, igual eu fiz, não vai chegar no H. Então, eu preciso prolongar aqui, traçar o segmento que tem perpendicular a esse lado GI e que vai passar pelo ponto H, que é o vértice oposto a esse lado. Tudo bem? No caso aqui da altura, dessa altura aqui, eu não precisei prolongar nada, porque na hora que eu desenho aqui, que eu escrevo um segmento que é perpendicular a esse lado, ó, perpendicular é esse aqui, ó, o segmento PI ou IP, né, esse segmento aqui, eu consigo escrever um segmento perpendicular a esse lado e que intercepte o meu vértice oposto a esse lado aqui, tá bom? Aí, olha só, eu tirei as linhas, mas o ortocentro continua aqui, ó. Meu ortocentro continua aqui, tá? Eu tirei para ver se vocês enxergavam um pouquinho melhor, mas ele continua aí, tá? Ele é o encontro, o ortocentro que tá aqui, ó, tá fora, ele tá fora do meu triângulo, mas ele é o encontro das alturas. Se eu prolongar aqui, ó, prolongo aqui, prolongo aqui as três alturas, eu encontro o ortocentro. Vamos só escrever, prolongar essas alturas até chegar no ortocentro. Ó, aqui, 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 tá?
só até chegar no ortocentro. Mas esse ortocentro, como eu falei, no caso do triângulo obtusângulo, é fora do triângulo, tá bom? Deixa eu olhar o chat. Dá 90 graus, lados opostos. Eita, perdi muita conversa, gente. Pera aí. Tô olhando o chat, tá, gente? Tô olhando o chat para ver os comentários de vocês. Vou usar mais exemplos sim, Thiago. Calma, vou usar. Isso, a Ana tá, acho que a Ana tá entendendo, né, Ana? Você tá colocando aí realmente para achar o ângulo de 90 graus. Tiago perguntou assim, mas professora, como você sabe onde elas têm que ficar? Elas quem, Tiago? Isso, Ana, todos têm que dar 90 graus, isso aí. Isso, Ana, altura relativa. A Ana colocou, tem que dar altura relativa, você tem que achar a altura relativa. Relativa a cada um dos lados. E aí você vai relacionar a altura relativa com o vértice oposto. Tá? Vamos lá? Gente, ó. Esse triângulo é um triângulo diferente, tá? Esse é o triângulo mais complicadinho. A gente não vai trabalhar tanto em cima desse triângulo aqui. A gente vai pensar nesse aqui, tá? Principalmente nesse aqui, tá? Nesse aqui também. Esse é o mais complicadinho. Vai ter exercício que vai calhar de acontecer com esse aqui? Vai, tá? Mas principalmente esse aqui. Então, não se preocupem. E quando tiver algum exercício com isso aqui, a gente vai fazer junto antes de vocês precisarem fazer sozinhos, tá bom? Tudo bem? Aqui é só teoria, né? A gente só tá fazendo a teoria, né? Por enquanto. Daqui a pouco é que a gente vai fazer a prática. Então, eu vou explicar hoje a teoria. A gente já falou, então, de 2 pontos notáveis do triângulo. O primeiro foi o incentro, que é o encontro das bissetrizes. Agora é o ortocentro, que é o encontro das alturas. E daqui a pouquinho a gente vai falar de mais um, tá? Vamos pensar agora de volta lá naqueles triângulos que vocês construíram. Vamos pensar agora na construção das mediatrizes do triângulo, tá? Vou pensar na construção das mediatrizes. Eu vou apagar todo mundo. Vou apagar todo mundo para a gente pensar agora na construção das mediatrizes, tá bom? Vamos deixar só os triângulos aqui, tá bom? Peraí, tá, gente? Já tô terminando aqui, tá? Vão pensando aí já quem são as mediatrizes, tá bom? Quem são as mediatrizes que vocês construíram aí? É a atividade 3 que vocês fizeram. Vocês construíram uma mediatriz só. Agora a gente vai construir
as 3 mediatrizes, tá bom? Fazer as 3 mediatrizes do triângulo. Eu vou fazer só para esse primeiro caso aqui, tá bom? Pra gente conseguir fazer exercício aqui, porque não tem nada de especial aqui com esse nem com esse, tá? A altura é que era especial porque o ortocentro sai para fora e as alturas nesse caso saem para fora, tá bom? Mas no caso aqui do que a gente vai ver agora, tá? Que é a mediatriz, as mediatrizes não tem muita diferença para os 3 triângulos, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a construção da mediatriz. Deixa eu alterar aqui. Construção das mediatrizes, tá? Construção das mediatrizes. Deixa eu ver o chat, como tá. Deixa eu ver. Tô vendo o chat de vocês, tá, gente? Thiago falou uns exemplos mais fáceis. Ana tinha pedido um outro exemplo. Eu só quero que vocês coloquem aqui para mim. O único que vocês não entenderam foi mesmo o triângulo acutângulo ou foram os 3? Eu vi que alguns já colocaram que foi só o acutângulo, né? Mas queria que todos se manifestassem aqui, tá bom? Vamos lá, vamos fazer então a construção das mediatrizes dos triângulos, tá bom? Vamos pensar então primeiro nesse aqui. Vamos lembrar lá o que é mediatriz? Então, a mediatriz é uma reta perpendicular a um lado do triângulo e que passa pelo ponto médio. Então, ó, mediatriz com relação a esse lado aqui, ó, eu vou precisar achar o ponto médio aqui, tá? Esse ponto médio aqui. Vamos ver aqui, vamos pegar o ponto médio, ó. Se eu tivesse que traçar o ponto médio, eu ia fazer com construção com régua e compasso, traçar perpendicular para marcar o ponto médio. Aqui eu tenho o ponto médio, deixa eu ver, cadê? Aqui. Ponto médio, ó. Comando ponto médio, selecione 2 pontos ou um segmento, ó. Vou selecionar esse segmento aqui, ó. Esse ponto J aqui é o ponto médio, tá? Esse ponto J é o meu ponto médio do segmento AC, tá? Então, o J é o ponto médio desse segmento AC aqui. E a minha mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio desse segmento. Bem simples, ó. Uma reta perpendicular, tá? Uma reta perpendicular aqui, ó, que passa por esse ponto, por esse segmento aqui. Espera aí que não foi. Reta perpendicular aqui, ó. Podia também fazer a mediatriz, né? Ponto. Aqui, tá? Olha só. Então, se eu fizer agora aqui, ó, um pedacinho só, ó, fazer esse segmento aqui, ó, só esse pedacinho aqui, daqui até aqui, eu digo para vocês que
esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui, esse pedacinho aqui, ó, JK, ele é a mediatriz, tudo bem? É a mediatriz com relação ao lado AC, tudo bem? Deixa eu ver aqui como vocês fizeram aqui no exercício 3, na atividade 3. Era MN, tá? Na atividade 3, quando eu corrigi, eu coloquei como MN, né? É a mediatriz relativa ao lado BC. Então, aqui, ó, vou escrever isso aqui para vocês. Deixa eu tirar essa reta, embora quando a gente está falando de mediatriz, tá, gente? A mediatriz é a reta inteirinha, tá? Mas como é do triângulo, né? Mediatriz, por exemplo, desse segmento aqui, ó, do segmento AC, é a reta inteira. Mas por a gente estar falando de triângulo, então a mediatriz do lado do triângulo, uma das mediatrizes do triângulo, então com relação a esse lado AC, vai ser o segmento aqui pequenininho, JK, tá bom? Deixa eu tirar então essa reta e vamos escrever aí, ó. Isso é bem fácil, tá bom? A reta voltou. Deixa eu tirar de novo, peraí, tá, gente? Deixa eu escrever, então, isso para vocês. Então, agora a gente tá falando de mediatriz, então o segmento JK é a mediatriz do triângulo relativa ao lado AC, tá bom? JK. É a mesma coisa, só que agora JK é a mediatriz, tá? Mediatriz do triângulo com relação a esse lado aí de baixo, tá bom? Tudo bem? Ó, então, JK é a mediatriz, é uma das mediatrizes do triângulo relativa a esse lado aqui, tá? Só que então agora a mediatriz, ó, é um segmento perpendicular ao lado que eu tô me referindo, só que agora ele não tá sendo ligado aqui nem com o vértice oposto, igual a gente fez lá com a altura, né? A altura ela era perpendicular, só que ligava com o vértice oposto. A mediatriz não. A mediatriz é só esse segmento aqui, tá bom? Perpendicular. E aonde chegar aqui no lado oposto, eu só traço esse ponto aqui, tá? Eu não preciso ligar aqui com esse ponto médio do lado oposto, nada disso. Eu só preciso me atentar que ele é perpendicular aqui ao lado que eu tô me referindo. Então, JK é a mediatriz referente aqui, né, relativa ao lado AC. Então, o segmento JK forma 90 graus com o lado AC. Vamos ver agora com relação ao AB? Vamos ver com relação ao lado AB quem é a mediatriz? Então, vou pegar o ponto médio, aqui do segmento AB. Olha lá, o ponto médio é esse aqui, tá? Esse é o ponto L. L é o ponto médio, tudo bem? L é o ponto médio, vamos lá? Então, fazer a mediatriz, tá? Então, a mediatriz, a mesma coisa, vai ser uma paralela aqui, ó. Uma perpendicular a esse lado AB aí, tudo bem? Olha só o que acontece com esse, ó. Fazer um segmento aqui, ligando o L até aqui. Deixa eu tirar essa reta aqui, que não vai servir pra gente agora, tudo bem? Então, olha só. Agora eu encontrei aqui o meu segmento LM, ó, segmento LM,
que é a mediatriz do triângulo, só que relativa ao lado AB. Tudo bem? Ó, então, ela forma aqui 90 graus com o lado AB, só que ela passa exatamente pelo ponto médio aqui do segmento AB. Tudo bem? Então, forma 90 graus e passa pelo ponto médio. Isso é a característica da mediatriz. Forma 90 graus com o lado e passa pelo ponto médio. Tá bom? Então, deixa eu escrever isso. Quem é essa mediatriz aí? Peraí, tá, gente? Eu já dou uma olhadinha no chat para ver como é que vocês estão vendo a mediatriz, se vocês estão entendendo. Então, o segmento LM é a mediatriz do triângulo relativa ao lado AB. Tudo bem? Tudo bem? Então, olha lá, propriedade da mediatriz. É um segmento perpendicular a um lado e que passa pelo ponto médio desse lado. Tudo bem? Então, LM passa exatamente no ponto médio desse segmento, desse lado AB, e forma 90 graus com o lado AB. Tudo bem? E agora, falta alguém aqui, ó. Falta esse aqui, né? Falta esse aqui, do lado BC. Vamos ver quem é o ponto médio do lado BC? Vou pegar o ponto médio aqui, ó, desse segmento BC, ó, N é o ponto médio, tá bom? N é o ponto médio aqui. Ai. Deixa eu apagar esse ponto que eu fiz aqui sem querer. Peraí, tá? Apagar, eu quero mudar, quero tirar o texto aqui de baixo, quero deixar ele alinhado aqui. Então, vamos lá. Então, vamos fazer agora a mediatriz relativa ao lado BC. Então, a mediatriz é uma reta perpendicular ao lado BC e que passa no ponto médio aqui de BC. Olha só, tudo bem? Então, já tá aí. Vou escrever aqui um segmento, que é o segmento N, até chegar aqui, ao lado oposto, tá? E vou excluir essa reta para ela não atrapalhar a gente aí, tá? Esse é mais fácil, tá, gente, que a altura. Tudo bem? Então, vamos lá? Olha só. Também se encontraram em um ponto, tá bom? Ó, esse segmento NO é mediatriz, é uma das mediatrizes do triângulo, só que agora com relação ao lado BC. Tudo bem? Então, olha só. Formou 90 graus com o lado BC e passou pelo ponto médio de BC. Tudo bem? Esse é bem mais tranquilo. Vou escrever aqui então, tá bom? Então, o segmento NO é a mediatriz do triângulo relativa ao lado BC, tá? Lembrando que o ponto J, o ponto N e o ponto L são ponto médio, são os pontos médios dos lados do triângulo, tá? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Esse é muito mais fácil, tá bom? Coloquem aí. Estão entendendo esse?
que colocou que parece que tá torto? O que parece que tá torto, Sophie? Perdi muita coisa aí do chat de vocês. Vamos lá? Gente, então olha só. Se eu fizer a mesma coisa com esses daqui, ó, com esse e com esse, nesses daqui vai acontecer esse ponto de encontro aqui das mediatrizes também vai ser aqui dentro, tá bom? Eu não vou fazer porque eu quero ver se dá tempo de fazer da mediana. Então, vou ficar só com esse exemplo aqui, tá bom? Só com esse, mas vai acontecer a mesma coisa aqui. Vou fazer só desse triângulo retângulo, ó. Vou pegar o ponto médio aqui. Quem é o ponto médio? Aqui, ó. Vou pegar também o ponto médio aqui e vou pegar já o ponto médio aqui, ó. Já tem o ponto médio dos 3 lados do retângulo, tudo bem? Aí, se eu fizer uma reta, então, perpendicular, ó, passando aqui pelo ponto médio aqui, a outra passando pelo ponto médio aqui e a outra passando pelo ponto médio aqui, olha só. Vamos ver onde que vai coincidir? Olha só. Vou apagar já, tá? Esse monte de reta aí. Vou encontrar aqui um pontinho. Bem aqui, ó. Bem aqui. Que nem tá dando pra desenhar porque eles vão se bater aqui um com o outro, tá? Deixa eu diminuir aqui. Diminuir o tamanho desse ponto. Ficou pequenininho, tá? Então, aqui, ó, eles vão se encontrar também, tá? As 3 mediatrizes vão se encontrar em um ponto. Eu não vou fazer esse aqui não, porque senão vai ficar meio poluído, tá bom? Vou deixar esse sem, mas ele vai cair no centro também, tá? Só para vocês perceberem que o encontro das mediatrizes, nesse caso, também cai no centro, tá bom? Vamos ficar só com aquele primeiro exemplo. Tá? Vou deixar só o primeiro exemplo. Então, vamos lá? Então, voltando aqui, ó, o encontro agora das mediatrizes, tá? Vou marcar o ponto que é o encontro das mediatrizes, é esse ponto aqui, tá? Ele também tem um nome específico, tá? Também tem um nome específico que vocês precisam saber, tá? E o nome dele é circuncentro, tá bom? Então, o encontro das mediatrizes se chama circuncentro, tá? Esse pontinho aqui. Deixa eu mudar aqui o nome. Circuncentro, tá? Circuncentro, tá bom? Então, o encontro das mediatrizes recebe o nome de circuncentro, tá? E aí, olha que interessante que acontece com esse circuncentro. Se eu fizer uma circunferência aqui, ó, cujo centro é exatamente esse ponto, olha o que vai acontecer, ó. Vou fazer a circunferência. Olha que legal. A distância desse ponto até os 3 vértices do triângulo é a mesma. Tudo bem, ó? Essa distância é a mesma. Daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Como é que eu sei que é a mesma? Porque se esse aqui é o centro da circunferência, essa distância aqui é o raio, tudo bem? A distância é o raio. Vamos medir? Vamos medir a distância? Ó, a distância daqui até aqui. Quanto tá dando? Ó,
circuncentro, vale 3, tá vendo? De novo, ó, vou medir de novo a distância. O próprio GeoGebra já nos fala, tá? Que é o circuncentro daqui até aqui, ó. De novo, é o circuncentro. O circuncentro até o A, vale 3, tá bom? Então, vou apagar isso aí, só pra não ficar poluído. Não, o círculo eu quero que fique sim, tá? Aqui até aqui, tá bom? E esse ponto, então, é o circuncentro. Tá? Esse é mais fácil, tá bom? E isso vai acontecer da mesma forma com esse aqui, tá? Na hora que a gente faz com esse e com esse também, tá bom? Com esse, o que vai acontecer é que o nosso circuncentro fique aqui, olha, um pouquinho pra cá, ó. Fica nesse pra cá, fica pra fora também, tá bom? Depois a gente faz com calma, eu posso fazer com calma e mandar o vídeo pra vocês, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha no chat e dá tempo de fazer. Calma, João, já falo. Manuela, fala pra Jaqueline que depois ela pode assistir, tá? Com calma. Lá no YouTube, tá bom? Que eu vou colocar. E vou colocar também pedaços das construções aí, igual essa aí que eu tô falando, que eu não fiz, dessa aqui, eu faço só construção da mediatriz do triângulo retângulo, aí eu coloco lá, mediatriz do triângulo obtusângulo, tá bom? Aí vocês assistem com calma. Deixa eu ver o que o Thiago falou. Na apostila estava demonstrando que devíamos fazer, mas e se não estiver mostrando, professora, como vamos saber onde a mediatriz fica? Tiago, olha só, a mediatriz, vamos pegar a mediatriz, ela é exatamente um segmento que passa no ponto médio, ó, do lado. Tudo bem, ó? Esse segmento aqui, JK, que é uma das mediatrizes, ela passa no ponto médio. Esse J aqui é ponto médio do segmento AC. Então, a minha mediatriz relativa a esse lado AC vai passar pelo ponto médio e vai formar 90 graus aqui, tá? Vai formar 90 graus com... Vou escrever isso aqui, vou marcar aqui. Vai formar 90 graus aqui com o lado que eu tô relacionando, tá bom? Ó, formou 90 graus aqui. Tudo bem? Então, é assim que você vai saber onde que está a mediatriz. A mediatriz é um segmento que forma 90 graus com esse lado e passa pelo ponto médio. A mesma coisa aqui, ó. Essa mediatriz aqui, ó, LM é mediatriz, ela passa pelo ponto médio do lado AB e forma 90 graus com o lado AB. Tudo bem? É isso que você tem que se atentar. Tá bom? Eu já vou falar, João. Eu já vou falar assim, tá? É isso mesmo, Ana. Médio, metade, isso mesmo, é o ponto médio. Vocês estão entendendo. Vocês acham às vezes que não estão entendendo, mas estão entendendo tudo. 12h31. Dá pra gente falar sobre a construção agora, então, bem rapidinho, da mediana. Eu vou fazer só em um dos triângulos, tá bom? Da mediana, e aí eu vou falar de mais um ponto notável. Então, falamos de 3 pontos notáveis. O circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, tudo bem? O ortocentro, que é o encontro das alturas, e o incentro, que é o encontro das bissetrizes, tá? Vai faltar só um, que é quem eu vou falar agora. Tudo bem? E aí depois eu falo do trabalho. Tô apagando todo mundo pra gente fazer agora o próximo, tá bom?
Então, agora a gente vai fazer a construção das medianas, tá bom? Construção das medianas dos triângulos. Construção das medianas. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha lá no chat. Tá bom, não tem problema, João. Eu falo de novo. Depois dá uma olhadinha, tá, gente? Quem tá tendo problema aí de chegar com atraso, dá uma olhadinha depois no YouTube que vai estar lá, tá bom, gente? Olha só. Então, vamos falar agora da construção das medianas. Depois eu vou mudar aqui, tá bom? Isso aqui não faz parte ainda. Posso até escrever aqui mediana também, tá? A gente também vai ter 3 medianas, tá bom? A gente também vai ter 3 medianas, tá? Vou fazer a alteração aqui, então, do texto já. Três medianas. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pensar aqui com relação ao lado AC, tá? Quem vai ser a minha mediana relativa ao lado AC? A mediana é exatamente o segmento que liga o ponto médio do lado, desse lado que eu tô falando, com o seu vértice oposto. Aí na apostila, na página 89, tem a definição. Ó. Mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, olha só, vamos pegar o ponto médio, aqui, ó, ponto médio desse segmento, tá? O ponto médio desse lado. E vamos ligar esse ponto médio, unir esse ponto médio ao vértice oposto. Ó, o vértice oposto a esse segmento aqui, a esse lado, o vértice oposto desse lado não é o B? Então, prontinho, ó. Acho que esse aqui é o mais fácil de todos. Então, eu vou unir o vértice B ao ponto médio do lado oposto ao vértice B. Pronto. Essa é a mediana, tá bom? Na hora que vocês tiveram que construir, vocês dobraram o papel, né? Dobraram o papel aqui, ó, juntaram os dois vértices aqui de baixo e formaram uma linha aqui, ó. Essa linha era só para vocês marcarem aqui onde que era a mediana. Tudo bem? Então, acabou. Ó, JB, preciso mudar aqui, ó. JB, não é JK, é JB. JB, então, o segmento JB é a mediana, é uma das medianas, é a mediana, tá? Eu coloquei plural, mas é aqui. É a mediana do triângulo relativo ao lado AC. Vamos fazer para o outro, ó. Vamos fazer aqui para o lado AB, a mediana relativa ao lado AB. Vou pegar o ponto médio aqui, ó. Ponto médio do segmento AB, tá? Ponto médio, deixa eu arrumar aqui. Esse K aqui, esse ponto K é o ponto médio aqui do segmento AB. Vou unir esse ponto médio do lado AB ao seu vértice oposto. Então, vou fazer um segmento unindo o ponto médio do lado AB ao vértice oposto ao lado, que a gente acabou de falar, que é o ponto C. Tudo bem? Então, olha só, o segmento KC, ele é mediana, é a mediana relativa ao lado AB. Vamos mudar aqui, ó, KC. Ai.
um segmento KC é a mediana do triângulo relativa ao lado AB. Tudo bem? E o próximo, com relação ao lado BC. Vou pegar o ponto médio do lado BC. O ponto médio do lado BC, então, ó, o L é o ponto médio do lado BC. Vou unir o ponto médio do lado BC ao seu vértice oposto. Tudo bem? Então, o segmento AL, ó, o segmento AL é a mediana relativa ao lado BC. Vamos escrever aqui, ó, segmento AL. Segmento AL é a mediana do triângulo relativa ao lado BC. Tudo bem? Certo? Esse é o mais tranquilo, tá? E vai acontecer isso aqui também com os outros. Se a gente fizer aqui, ó, aqui liga com esse, aqui liga com esse, aqui liga com esse, vai acontecer aqui das três medianas se encontrarem. A mesma coisa aqui, ó, aqui liga com ponto médio, aqui ligo com ponto médio, aqui ligo com ponto médio, vai coincidir das três medianas se encontrarem. E aí, mais uma vez, olha, as três medianas do triângulo, elas se encontram em um ponto aqui, específico também. E esse nome também, esse ponto também tem um nome, tá? Ó, a gente já tá fazendo isso aqui, já é a teoria da página 91, tá bom? Então, olha só. Esse ponto médio, tá acabando a aula, a gente já vai terminar, tá bom? Esse ponto médio, ele recebe o nome de baricentro, tá bom? Depois a gente vai ver com mais calma, eu só vou mudar aqui o nome, que esse é importantíssimo, tá bom? Esse é o ponto que a gente estuda para criar estruturas em construção civil, tá? Baricentro. Se alguém for pensar em fazer engenharia, vai ver isso aí muito em uma disciplina que se chama cálculo estrutural, tá bom? Então, olha só, esse aqui, esse ponto aqui de intersecção entre as medianas é o baricentro. Vou olhar o chat. Calma, Ana. Calma, meus queridos, já vamos acabar. Tá bom? Já vamos acabar. Eu vou colocar essa aula lá no YouTube daqui a pouquinho, tá bom?